Como que deve ser realizado o atendimento de um adolescente? Vocês sempre me perguntam como que eu faço, por que que os adolescentes se identificam tanto comigo, por que que eles permanecem no acompanhamento, por que que eles se abrem tanto, por que eles gostam. Primeiro ponto, a gente precisa pegar tudo aquilo que a gente sabe do atendimento psicológico e triplicar ele. Então, o sigilo tem que ser muito mais reforçado, o vínculo, a identificação, a linguagem, tem que tudo se encaixar no perfil do adolescente. Então, a gente tem que estudar bastante para saber o que os adolescentes gostam, o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, o que eles estão lendo. E a gente precisa entender que o adolescente dificilmente vai se identificar com aquele psicólogo que fica calado e muito sério. Eles não se sentem confortáveis, porque eles não querem conversar tipicamente com um adulto. Eles querem conversar com alguém que eles acreditam que vai entender eles, né? Por mais que o psicólogo, sendo sério, ele pode entender ele, o paciente não vai se sentir à vontade. Então é importante a gente entender que no ponto da identificação, a gente precisa buscar conhecer um pouco mais o adolescente. O que eles andam fazendo, assistindo, o que eles comem, enfim, tudo. Qual é o tipo de linguagem que eles estão usando. E deixar que eles se comuniquem dentro do consultório com a linguagem deles. Que eles falem palavrão, que eles usem gírias, que eles falem conforme eles gostam. Porque também eu ficar colocando muita regra na linguagem, isso limita o meu paciente. E aí eu preciso entender por que ele tem necessidade de usar essa linguagem, por que ele fala tanto palavrão, por que a comunicação dele é assim, mais agressiva, mais passiva. Então isso é importante, deixar o paciente à vontade nesse ponto. Referente ao sigilo, o adolescente ele é muito desconfiado. Ele tem dificuldade em confiar em adultos, né? E aí a gente precisa reforçar para eles a importância desse sigilo e honrar com esse sigilo. Diferente do que alguns psicólogos acreditam, né? Alguns psicólogos acreditam que precisam contar tudo para os pais. E esse pensamento geralmente são de psicólogos que não são especializados no atendimento adolescente e infantil, tá? Que daí acreditam assim, ai meu Deus, preciso falar tudo que o adolescente falou para os pais. E não é assim. A gente precisa filtrar, identificar o que faz parte da adolescência, do desenvolvimento do adolescente, que está dentro do comum, e o que é grave. E aí a gente vai passar para os pais só aquilo que a gente percebeu. Ah, percebo que ele está mais ansioso, percebo que ele está meio deprimido, percebo isso, aquilo, acho que a gente pode fazer isso, fazer aquilo. Sem dar a entender que o paciente falou sobre aquelas coisas especificamente, né? Por exemplo, se o paciente traz uma crítica sobre os pais, eu não preciso passar essa crítica para os pais. Eu posso bolar uma pergunta que vai fazer com que os pais tragam essa crítica. Por exemplo, não é uma crítica, mas é um tema que eu sempre uso, sexualidade. Às vezes o meu paciente não quer que eu fale para os pais dele sobre a dúvida que ele tem sobre a sexualidade, sobre o gênero. E aí eu não vou chegar explicitamente perguntando sobre isso. Mas aí no meio do assunto, se os pais não trazem o tema sexualidade, que é uma coisa que geralmente eles vão trazer, eu não vou precisar nem perguntar, eu posso trazer algum tema assim, como que é a questão em casa, intimidade, né, namoro, sexualidade, porque a gente não falou sobre isso ainda e eu queria saber qual que é a posição de vocês para quando esse assunto surgir. Então vocês percebem que eu não falei para os pais, mas eu induzi eles falarem sobre isso, para daí eu conseguir entender qual que é o posicionamento desses pais sobre isso, para daí depois, no futuro, trabalhar com esses pais essa questão e já saber como que eu vou trabalhar, sem prejudicar o meu paciente. E muitas pessoas pensam assim, não, porque tem que falar. Não tem que falar, é uma parte íntima desse paciente, é uma coisa dele se ele tá com dúvida. Quando ele descobrir, quando a gente chegar juntos a uma conclusão e esse paciente quiser aí se posicionar para os pais, aí sim a gente tem que auxiliar ele nesse ponto. Mas não cabe a mim contar e falar para os pais, porque é uma coisa íntima do meu paciente. A gente só vai falar explicitamente para os pais as coisas que são graves. Por exemplo, meu paciente está fazendo uso de drogas, ou ele está saindo com alguém que pode trazer um prejuízo para ele, ou ele sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de preconceito, ou ele está mexendo com coisas perigosas. Isso sim, eu tenho que chegar, meu paciente querendo ou não, falar com os pais. Mas do restante, que está dentro das descobertas da adolescência, eu não vejo o porquê. Um tema muito discutido é a questão da automutilação. Se o paciente está se automutilando, a gente tem que contar de imediato para os pais. Não! A gente pode tentar ali algumas sessões trabalhar com esse paciente a retirada desse comportamento, né? Trabalhar com ele outros meios de
conseguir se acalmar, para depois no futuro falar para os pais. Porque no que vai ajudar teu paciente você falar para os pais que ele está se machucando de imediato sem trazer uma solução para ele? Só vai trazer mais sofrimento, porque vai ter uma pressão desses pais, vai ter uma vigilância a mais. Claro, tem que ter essa vigilância, mas de uma forma que não sufoque esse paciente. Então a gente tem que ir com calma. E na grande maioria das vezes a gente consegue resolver essa questão sem precisar de imediato contar para os pais e só num futuro. Olha, ele se cortava, mas a gente conseguiu mudar isso, conseguimos encontrar uma forma de lidar com essas emoções. E aí fica tudo muito mais tranquilo, mais compreensível para os pais. Então esse é um ponto importante. E daí sobre a questão de vínculo, a gente precisa criar um vínculo com esse paciente. E esse vínculo tem que ser mais forte. Então, a gente vai trazer primeiro a identificação, a liberdade para ele se comunicar da forma que ele se sente confortável. A gente vai reforçar a questão do sigilo e priorizar o paciente, não os seus pais. E a identificação, que vai mais ou menos se encaixar ali na questão do vínculo também, que é a questão, como eu falei antes, de estar por dentro do que ele gosta. Então, ler os mesmos livros, assistir as mesmas séries. Não pense que o atendimento infanto-juvenil é um atendimento onde eu vou estudar só sobre a infância e adolescência e tá ok. Não, eu preciso entrar no mundo deles. Eu preciso fazer parte do mundo deles. Então, eu preciso sim assistir, ler e ver coisas que eles estão vendo. Então, lembre-se que o atendimento psicológico, o trabalho do psicólogo, ele vai muito além do consultório. Eu acho que eu tinha algo mais pra falar, mas eu me esqueci, sabe? Porque assim, sempre muito espontâneo, sem roteiro. Mas se eu lembrar, eu volto depois e falo pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui, que daí a gente pode estar falando mais sobre isso.